Fala galera, quem está falando com vocês é Adriano Marques e hoje a gente vai falar sobre coeficiente angular. Mas o que é isso? Vamos lá. O coeficiente angular ele determina a inclinação de uma reta no plano cartesiano, certo? Então eu coloquei aí quatro possíveis, que vamos encontrar quatro possíveis inclinações em um plano cartesiano. Vamos ver quais são elas. Eu tenho essas quatro inclinações e eu preciso saber alguma informação sobre ela para que a gente chegue a algo, alguma coisa que importa. Bom, essa primeira reta aqui, ela forma com o eixo X um ângulo entre 0 e 90 graus, É um ângulo agudo. Nessa segunda situação, o ângulo que é formado da reta com o eixo X é um ângulo que ele é maior que 90 graus e menor que 180. É um ângulo chamado de ângulo raso, certo? Se você for ver a situação dessa terceira reta, ela é paralela ao eixo X, Paralelo a X, certo? E qual é o ângulo que vai ser formado? Zero. E a quarta e última situação que a gente vai ver aqui é quando a reta ela forma um ângulo, que se você for ver, ele é paralelo a y, E, consequentemente, se ele é paralelo a y, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo aqui ele é 90 graus, certo? Então, eu tenho que ter essa ideia da formação de cada ângulo, porque a gente vai chegando a uma informação que o ângulo importa, Vou até colocar aqui, e aqui é paralelo a y. A partir daí, a gente vai pegar uma informação, as inclinações possíveis que uma reta pode ter em relação ao eixo X, e eu vou dar a seguinte informação. O coeficiente angular, que é chamado de μ, a letra M, ele é igual à tangente do ângulo formado com o eixo do X. Tá? Então, o coeficiente angular ele é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo X. Isso quer dizer μ, um M, ele é igual a tangente de alfa. Isso é muito importante para o desenvolvimento dessa aula e de outras aulas, certo? Vamos lembrar que a gente já falou de equação da reta e várias informações. Se você está vendo só essa aula e você não viu as anteriores, ela é muito importante. É legal você dar uma olhada nas aulas anteriores para que você tenha um entendimento melhor do assunto. Bom, como é que eu tenho essa ideia? Como é que eu tenho essa informação? Vou pegar um plano cartesiano aqui. Vou pegar o eixo e eu vou formar a seguinte ideia. Vou traçar uma reta, uma reta qualquer. Eu poderia traçar uma reta com um ângulo de 0,90, qualquer uma dessas que seria mais viável pegar a primeira e a segunda situação. A terceira e a quarta a gente encontra maneira. Bom, está aqui. Eu vou pegar uma reta. Eu vou botar a situação aqui. E se vocês repararem, eu tenho esse ângulo aqui. Eu tenho esse ângulo aqui formado, E quando eu falo que a tangente do
de alfa, né, é igual ao coeficiente angular. Outra coisa que eu tenho que lembrar, né, como é que é a tangente? A tangente, para quem não está lembrado, é cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Quem não lembra, né, tem aquele termo que a gente usa para saber as relações de um triângulo retângulo, né, que é o SOHCAHTOA, né? Seno oposto por hipotenusa, cosseno adjacente por hipotenusa e a tangente oposto por adjacente, certo? Por que eu estou falando isso? Simples, pessoal, porque se eu tenho dois pontos, né? Eu peguei um aqui no eixo e eu estou pegando outro aqui, só para a gente discutir, eu vou ter uma variação em y, né? Posso chamar aqui de y menos y0, e eu vou ter uma variação de x, né? É x menos x0. Estou usando x0 como um conceito que eu falei na aula anterior, e que quando a gente fala de variação, a gente usa aquele conceito da física que é final menos inicial, certo? Então, quando eu quero saber o meu coeficiente angular, eu uso a tangente. Se eu for usar a tangente, pegar a informação que eu falei do m, que é igual a tangente de alfa, e usar também que tangente é cateto oposto por cateto adjacente, bom, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu falo que o meu m, que é a tangente de alfa, ele é igual a cateto oposto, que é oposto ao ângulo, né? É a minha variação de y, né? Que é y menos y0 sobre meu cateto adjacente, que é a minha variação de x, que é x menos x0, certo? Então, eu posso falar que m, né, é igual a y menos y0 sobre x menos x0. Eu posso também, com essa informação, né, desenvolver, só fazer uma organização nisso e falar que y menos y0 é igual a μ vezes x0. Opa! Menos x0, né? Então, eu estou falando o quê? Eu estou falando que a variação de y é igual ao coeficiente angular vezes a variação de x. Né? Podem falar até a fórmula que é ioiô michichô, né? O pessoal fala desse sistema para decorar um pouco mais. Basicamente, eu tenho que falar sobre o coeficiente angular, isso. Mas vamos ver uma seguinte informação. Vamos aqui pegar o meu laranjinha. E olha só, se a tangente aqui, né? Vamos pegar aqueles conceitos básicos de trigonometria, né? A tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Ou eu posso falar também que a tangente é seno pelo cosseno. E se eu for analisar aqui, seno e o cosseno. Opa, cosseno é o x e o y, né? Se eu for ver isso aqui, eu for aplicar a tangente de alfa nessa primeira situação, tangente de alfa, ela vai ser um valor positivo, maior que zero, né? Quando eu tenho um ângulo entre 0 e 90 graus, a minha tangente é positiva. Na minha segunda situação, eu tenho um ângulo entre 90 e 180 graus. Isso quer dizer, a tangente desse ângulo, tangente de alfa, ela é negativa. A terceira situação, quando eu tenho uma reta que ela é paralela ao eixo do x, eu vou ter tangente de alfa igual a zero. E a minha quarta situação é quando eu tenho uma
reta que ela é paralela ao eixo dos y. Então, eu não vou ter tangente para isso. Eu não vou ter uma tangente, porque lembrando que tangente é seno sobre cosseno, e o cosseno de 90 graus é zero. Então, vai dar indeterminação. Então, não dá certo. Certo? Eu não tenho tangente, mas eu sei como é que é a inclinação. É paralela ao eixo dos y. Certo, pessoal? Então, se gostou, dá aquela curtida, compartilha com o teu amigo que está precisando dessa ajudinha. E muito obrigado e tchau!